A gente criou a parte que traz a imagem, né? Então vamos colocar a imagem aqui e depois a gente vai começar a alterar os nossos textos aqui, tudo certinho. E depois a gente parte para o botão então. Vamos colocar a imagem aqui. Eu criei uma imagem, eu coloquei ela aqui dentro e o nome dela tá aqui, ó, banner.png. Ctrl+A, Ctrl+C. E aí eu vou colocar dentro do meu bloco de notas, tá? Eu coloquei a imagem dentro da minha pasta IMG e agora eu vou abrir banner imagem no bloco de notas, né? E eu simplesmente vou fazer igual eu fiz com a logo. Eu vou colar o nome da imagem aqui, vou salvar, posso fechar aqui, tá bom? E aí eu atualizo aqui o nosso site. Opa, deixa eu dar um Ctrl F5 aqui pra gente ver se vai recarregar a imagem. Não carregou a imagem, vamos ver aqui o porquê que ele não carregou a imagem. Arquivo img doctype. Aqui ele está trazendo um erro para a gente que não está carregando a nossa imagem. Então vamos ver aqui, ó, tá vendo? Ele está dando um erro no arquivo bannerimagem.txt. Bom, então tá vendo ali? Ele está dando um erro nesse arquivo. Então vamos vir aqui na seção imagem banner, arquivo txt banner imagem.txt. Foi com esse nome que a gente criou, né? Banner imagem.png, é basicamente isso. Vamos colocar aqui para ver se tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Img banner, imagem banner, arquivos. Aqui tá certo. Vamos ver aqui em função se a gente criou corretamente. Criamos img banner, imagem banner, imagem banner. Aqui a função está correta. Colocamos o ID aqui corretamente, mas ele está dando um erro. Deixa eu tirar o src aqui. Eu não sei, deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho. Style, tal, ID logo. Não, tá certo. Vamos ver aqui. Aqui também, vamos dar um Ctrl S. Funções. Ele tem alguma coisa errada no nosso arquivo txt, tá bom? Vamos atualizar aqui para ver se vai continuar esse erro. Ué, opa, recarregou. Que susto. Ele ainda tá dando um erro. Vamos ver aqui. O erro é o imshape. Agora ele está dando um outro erro aqui, mas esse erro aqui, essa imagem a gente não alterou, então ok, tá? Depois a gente vê isso. Aqui ele está dando que não está encontrando o nosso banner txt, né? Então arquivo txt, eu acho que o nome da pasta tá errado, gente. É arquivos, tá vendo? Arquivos. Tá, então agora a gente pode fechar aqui. Vamos Ctrl F5 de novo. Bom, tá dando um erro na hora de carregar as nossas, alguma imagem ali. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, deixar o src aqui só pra gente ver uma coisa. Vamos atualizar novamente. Aí agora carregou tudo certinho. Aqui ó, agora eu tenho a minha imagem aqui, tá vendo? Então é só colocar o nomezinho ali da imagem que ele vai carregar e trazer para cá, né? Aqui parece que a gente ficou com uma imagem com uma resolução um pouco ruinzinha, né? Deixa eu só ver aqui, ficou mais ou menos, mas tá bom, tá? Aqui já trouxe a imagem. Se vocês quiserem trabalhar uma imagem com uma resolução maior, é só pegar o tamanho da imagem, tá colocando ela aqui. Eu criei uma imagem com pouca resolução e aí parece que quando eu coloquei aqui ela ficou meio esquisitinha, mas ficou legal. Tá aqui a imagem, tá bom? Então agora vamos partir para a parte do texto. Bacana? Então vamos lá. Aqui onde a gente tem Creative é uma diferente da outra, tá? Se a gente descer aqui um pouquinho, cadê? Scroll down é esse texto aqui, ó. A gente também vai colocar no bloco de notas, tá bom? Pra gente estar podendo
o cliente está podendo colocar o texto que ele quiser e você também está podendo, ou você também está podendo alterar dentro do bloco de notas. Vamos encontrar o Creative. Vamos subindo, Learn More, o texto, Digital Agência, e aqui a gente tem o nosso Creative, tá bom? Aí a gente tem o nosso primeiro, aqui é como se fosse o nosso primeiro título. Eu não lembro se a gente criou vários títulos, então aqui ó, banner, título, né? Então eu preciso colocar título 1, vou colocar título 1 e vou colocar um outro aqui que vai ser título 2. Por quê? Porque a gente tem dois títulos aqui, a gente tem o Creative e o Digital Agência, tá? Então eu posso colocar um, eu posso colocar o outro, tá? Não tem problema nessa questão aqui. Ele vai ser carregado do mesmo jeito. E aí a gente vai criar aqui agora uma função e um novo unload para estar carregando esse texto. E a gente vai deixar aqui, ó, banner, tá? A gente não vai criar mais um argumento, mais um comentário aqui embaixo. Porque tudo que vai ser de banner vai ficar aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui para estar carregando agora uma função que é do título 1. Então vamos colocar aqui, ó, function. Vamos colocar aqui, ó, título 1 e vamos colocar aqui, ó, primeiro título. Só pra gente, eu coloco assim nessas variações, só pra gente ter alguma coisa, tá? Você pode colocar o que você quiser, não precisa copiar o que eu estou fazendo. Então, return factor, vamos pegar aqui o nosso primeiro título, colocar dentro do nosso arquivo e vamos criar também um tem de resposta, tá? Então vamos colocar response, tá? Vamos colocar aqui novamente e a gente vai colocar response e vai colocar text também. Bom, vamos abrir e fechar parênteses e botar um ponto e vírgula. Vamos dar um Ctrl S e agora a gente vai criar um unload para o nosso banner. Aqui eu vou comentar, tá bom? Eu vou colocar assim, ó, carrega título 1. E aí aqui embaixo eu vou colocar as funções que eu vou trabalhar. Aqui eu vou colocar um arquivo deixa eu só verificar aqui uma coisa. Eu coloquei aqui igualzinho de imagem, mas eu coloquei errado, tá? A gente já volta aqui e corrige isso. Eu viajei na batatinha aqui, não sei nem porque eu copiei o de cima, foi no automático, tá? Vamos colocar aqui título 1 mesmo, vai ser o mesmo nome que a gente vai criar. E aqui a gente só vai direcionar o nosso arquivo. Como eu já tenho os caminhos aqui, eu vou pegar aqui, vou colar aqui para mim não esquecer de colocar de novo. E aqui eu vou pegar o nosso arquivo de título 1, tá bom? E aí eu vou colar ele aqui, botar um ponto e vírgula, porque depois eu vou ter próximos para carregar para baixo. Toda vez que eu coloco só uma linha, eu tenho que colocar um ponto e vírgula, tá? Porque no JavaScript, se eu não coloco, ele continua utilizando o código de baixo como sendo desse daqui, tá? Então, aqui só vai ser título 1 e o arquivo do título, e embaixo a gente vai fazer a mesma coisa que o título 2, tá? Aqui a função vai ser a mesma coisa, tá? Mas aqui não é para carregar um arquivo de imagem, e sim para carregar um arquivo apenas de texto. Então aqui eu vou colocar fact, tá bom? E aqui eu vou colocar aqui um arquivo. Eu sempre vou colocar, quando for arquivo eu vou colocar arquivo, tá bom? Aí aqui eu vou colocar um tem, tá bom? Também com a resposta, então eu posso manter essa questão aqui, ó, da resposta. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, eu vou colar ele aqui. E lembrando, né, a sequência lá eu não vou utilizar, eu vou tirar daqui, eu vou colocar aqui, ó, como primeiro título para carregar a parte de cima, tá bom? E aí eu tiro o arquivo daqui. E aqui lembrando que eu não vou colocar ponto e vírgula. Por quê? Porque eu vou trazer mais funções aqui dessa sequência, tá? Então aqui eu vou ter mais um arquivo de 100 e aqui dentro eu vou colocar text, tá bom? E aí eu vou colocar aqui que ele vai ser, né? Ele vai realizar as funções dentro dessa chave aqui, tá bom? Então vamos colocar o seguinte aqui, ó, document, vamos colocar get element id também aqui.
E aqui a gente vai colocar qual que vai ser o ID que ele vai atacar, tá bom? E aí ele vai fazer o inner text do arquivo, tá? Que vai ser igual a text, tá bom? Entendeu? Ele vai pegar lá, essa função é para pegar o nosso arquivo do download, tá? Que ele carrega o nosso arquivo e aí ele vai executar o texto dentro do ID que a gente colocar aqui, tá bom? Eu acho que nesse ponto aqui vocês já vão conseguir entender tudo que ele faz, tá? O download, ele traz os nossos arquivos que a gente precisa que ele traga, tá bom? E aqui as funções, elas executam o que a gente precisa. Deu para entender? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente criou uma função para o título 1, que é o primeiro título, então vamos criar um fact, vamos criar uma resposta aqui, né, que ele vai trazer o texto. E aqui no document type, ele pega o texto e ele pega o arquivo de texto que o download mandou para ele e insere no nosso ID que a gente vai mandar lá para o primeiro título, tá bom? Então aqui a gente tem um monte de coisas aqui, a gente tem um ID aqui, ó. A gente tem um pequeno problema, né, nesse layout, por quê? Porque os lugares que tem ID, a gente vai ter que substituir, ao invés de ser esse ID aqui, ao invés de ser o ID que a gente criou lá, né, eu tô viajando, que a gente vai criar aqui, a gente vai ter que utilizar o que tem aqui. Então eu vou só copiar aqui e vou colar bem aqui. E aí a gente vai utilizar o que tiver lá dentro para cá. E a gente pode até deletar o que a gente colocou aqui, ó, que a gente tem aqui. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar, eu não vou ter nada, tá bom? Não apareceu nada aqui porque eu não tenho texto dentro do meu bloco de notas aqui. Então vamos aqui, ó, título 1, vou escrever aqui qualquer coisa, vou salvar, tá? Vou fechar aqui, posso fechar, eu vou atualizar aqui agora. Notem que não apareceu nada, né? Pode ser, tá? Não é uma certeza, mas pode ser que o que esteja acontecendo. Ó, eu não tenho erros. Aqui, esses erros aqui é do Google ainda. Eu não tenho nenhum erro aqui. Mas o que aconteceu? Ele está executando meu código. Ele está trazendo o meu arquivo. Só que ele não está executando dentro desse ID aqui, ó. Tá? Então, não está aparecendo o meu texto aqui porque ele não está executando nesse ID aqui. Deu para entender certinho? Tá? Então a gente está criando aqui, ó, tá trazendo nosso download, tá trazendo o banner título 1.txt, tudo bonitinho, dessa vez não tá dando erro. Então estamos criando aqui a resposta, tá bom? Só que a gente não tá conseguindo trazer, porque esse ID provavelmente ele já tem um dono de outro lugar, outro JavaScript desse layout já deve atacar ele. Então a gente vai atacar na classe. Para a gente atacar a classe, a gente vai ter que mudar então aqui de get element by id, né? Ao invés de ser este aí, a gente vai ter que utilizar o carry select. Então, ao invés de utilizar get by id, vamos utilizar carry select, tá? Carry selector, né? E aí a gente vai criar aqui um nome para essa classe. A gente pode colocar aqui título ou title 1, né? Já não sei mais o nome que eu coloco, de tanto nome igual que a gente tem aqui. Então, título 1, eu vou colocar assim, título 1 em minúsculo, tá bom? E aí aqui a gente tem que colocar que é uma classe, tá bom? A gente tem que sempre colocar o ponto. Então, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl S. Aqui eu vou dar um Ctrl S também, aqui eu não mudo nada. E aqui, ó, na div, tá bom? A gente tem aqui, ó, as classes. E aí a gente vai vir aqui, vai dar um Ctrl V e vamos salvar, dar um Ctrl S. Agora a gente tem uma classe adicionada ali em cima. Agora quando a gente atualizar, é para carregar pra gente tudo aquilo que a gente escreveu. Tá vendo? Então, funcionou bonitinho. Por que que não funcionou quando a gente utilizou um ID? Porque provavelmente esse layout ele já deve estar utilizando algum JavaScript para esse ID aqui.
Então, quando a gente tenta utilizar um outro, aí ele buga, ele dá esses erros, tá? Então, aí quando a gente faz isso de atacar a classe, fica mais fácil pra gente, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui formas da gente conseguir mudar atacando tanto o ID, utilizando o getElementById, quanto atacando as classes utilizando o querySelector, tá bom? Então, é bom que você está aprendendo várias coisas aqui do jQuery para realizar mudanças, tá bom? Então, coloquei lá. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu título banner 1 e vou tirar aqui, eu vou colocar assim, ó, conheça nosso e-book. Ctrl S, posso fechar aqui, posso minimizar. E agora eu vou atualizar o meu projeto. E agora aqui, ó, conheça nosso. E aí a gente tem uma limitação de caractere aqui, claro, né? O layout ele não deixa a gente estourar esse tamanho aqui. Então conheça nosso e-book. A gente pode fazer o seguinte, tá? Se a gente quiser utilizar toda essa frase ali dentro. Dentro do nosso layout a gente tem alguns tamanhos aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, text align. A gente tem o widget, né? 650, blá 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 blá. A gente só precisa encontrar aqui, ó, a fonte. Então eu tenho aqui, ó, 70, 65, 60, 50. E aí a gente só precisa editar essa questão aqui dentro. Como eu não quero mudar o tamanho da fonte, por que eu não quero mudar? Se eu mudar, eu acho que a gente estraga o nosso layout. Então eu posso utilizar o primeiro e colocar assim, ó, conheça nosso e-book embaixo, tá bom? Então eu vou abrir novamente o meu texto e vou tirar a palavra e-book, tá? Vou dar um Ctrl S, fechar e atualizar aqui pra gente. Pode utilizar um texto maior, tá bom? É só você conseguir editar ali. Deixa eu dar um Ctrl Shift C aqui, ó. Vamos clicar aqui no tamanho e a gente tem aqui o seguinte, ó. A gente tem o mínimo e o máximo de widget, tá? Se eu tirar aqui, ó, com certeza a gente vai ter uma questão maior. Então vamos colocar aqui, ó, conheça o que a gente colocou lá no nosso bloco de notas. E aí a gente vai aumentar isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, 500 pixels, tá? Só um exemplo, para vocês entenderem. Então eu aumentei para 500 pixels aqui. E aí o meu max width agora ele aumentou e eu consegui toda a palavra e-book, tá? Então onde que eu vou fazer isso daqui? A gente vai editar aqui dentro, ó, também. Vamos lá no nosso layout. E a gente tem aqui algum lugar nosso max width. Deixa eu só encontrar ele aqui. Padding, text, widget. Mínimo widget, max widget. É aqui, ó. 650, 650. Eu tenho 650 aqui já. Eu não sei porque que ele não encaixou lá. Provavelmente porque ele deve ter também em outro lugar. 650, 500. Bom, ele está se encaixando no responsivo ali, tá? Então, por isso que ele não tá maior. A gente teria que encontrar esse max widget dentro do nosso CSS. Só que aqui ele tá no nosso elemento, tá? Então, se eu tirar o responsivo aqui, deixa eu só tirar o responsivo aqui para ver se ele volta. Agora ele está 419. Ele deve estar sendo mudado aqui, porque assim, ó, eu tenho o data widget aqui também com esses tamanhos. Então não é alterando aqui. A gente teria que alterar dentro do JavaScript que comanda essa função aqui. Mas aí depois a gente deixa isso daí para uma próxima aula. Mas dá para você deixar do tamanho que você preferir, tá? Não tem um bloqueio aqui nessa questão aqui. Você muda o tamanho dentro do jQuery que comanda esse bloco e aí você pode estar deixando ele maior, tá? Uma outra coisa que a gente perdeu quando a gente mudou o menu foi isso daqui, foi esse efeito de rolagem aqui, ó. E também o efeito aqui em cima, né, desse ícone aqui, ó, mudando de opção para opção, tá? Eu vou arrumar isso aqui para vocês, tá bom? Pra gente manter o nosso layout aí padrão, sem mudanças, porque isso aqui, ó, mesmo ele levando para as nossas sessões, é legalzinho a gente ter aquele efeito, tá? Por quê? Porque a gente clica, ele tem que rolar pra gente, tá bom? Opa! A gente clica, ele tem que rolar pra gente.
igual o efeito acontece aqui, ó. Quando a gente clica, ele faz isso aqui. Então eu vou trazer a correção para vocês, tá bom? Na próxima aula a gente continua para os próximos textos aqui.